Olá, você acompanha o programa Em Pauta da TV Câmara Municipal de Campinas. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Carlão do PT, que vai apresentar suas últimas ações desse segundo semestre de 2015. Olá, vereador, obrigada pela presença novamente. Olá, Pâmela, eu que agradeço o convite para poder estar aqui prestando conta aos ouvintes da TV Câmara, prestando conta do nosso trabalho aí nesse segundo semestre de 2015. Bom, vamos falar então de uma ação do Ministério Público, vereador, que ele está investigando quebra na ordem de pagamentos da Prefeitura. Mas, na verdade, a denúncia partiu do seu mandato, né? Exatamente, Fernanda. A gente tentou ainda no primeiro semestre, através de um requerimento de informação aqui na casa, buscar informação daquilo que nós vimos no Diário Oficial. O que está acontecendo, na verdade, para a gente entender? Assim, foi muito evasiva as respostas do Executivo do nosso requerimento. O que está acontecendo é que é uma quebra cronológica dos pagamentos das empresas. E isso é permitido por lei, desde que haja uma justificativa plausível. Além de não nos convencer a justificativa, ainda nós vimos que passou na frente empresas de engenharia, empreiteiras, empresas de comunicação, em detrimento a empresas, por exemplo, que fornecem medicamentos para o centro de saúde. E a justificativa, elas eram muito parecidas, todas iguais. E isso, de acordo com a Lei 866, não é permitido. Então, em função disso, nós ingressamos com a ação no Ministério Público, pedindo a instalação de um inquérito, para poder apurar essa legalidade ou não, né? E, felizmente, o Ministério Público acolheu a denúncia que nós fizemos e deu um prazo de 30 dias para que a Prefeitura possa responder os questionamentos que foram levantados ali. Está no prazo, então, de acordo com a impetração do Ministério Público? Está nos prazos finais. Eu acho que os 30 dias vencem ainda essa semana. É o prazo que a Prefeitura tem que se justificar ao Ministério Público. Dependendo da justificativa, esse inquérito pode ser aberto ou não pelo Ministério Público. Mas a gente cumpriu um pouco daquilo que é o papel do Legislativo, que é de fiscalizar as ações do Executivo. Quando a gente achar que tem algum problema, a gente tem que fazer a apuração dos fatos. Primeiro, através de requerimento, que foi os processos que a gente fez. Daí a resposta não foi satisfatória, Não né? foi satisfatória, porque foi muito evasiva a resposta do Executivo em relação aos questionamentos que nós fizemos, quais os motivos da quebra do pagamento e se essas empresas elas tinham prioridades em detrimento a outras que, no nosso ponto de vista, deveria ser cumprido o cronograma que foi estipulado no início do ano. E o senhor questiona também a qualidade do transporte coletivo aqui fornecido pela Prefeitura, né, vereador? Qual análise que esse é o mais grave de todos, porque o abuso do sistema de transporte em Campinas é uma coisa vergonhosa. Que já vem desde o primeiro mandato. É antigo, já há um questionamento no Tribunal de Contas em relação a irregularidades no próprio contrato. E nesse último período, a chantagem das empresas com o poder público fez com que o prefeito cedesse essa pressão e antecipasse parcelas de pagamento de subsídio para as empresas. E isso é inconcebível, porque nós entendemos que as empresas estão abusando da população da cidade. Nós não podemos aceitar isso. Infelizmente, a maioria da Câmara Municipal não aceitou o nosso pedido de CPI, porque as empresas precisam ser investigadas, precisam ser apuradas. No meu ponto de vista, há uma gestão temerária do sistema de transporte e é um serviço público. Nós não podemos... Então, baseado nisso, a gente também encaminhou uma denúncia no Ministério Público, né? Primeiro o senhor tentou por requerimento de informação, né? Também fizemos um requerimento de informação questionando o motivo. Há um número enorme de ônibus parando nas ruas sem combustível. Os motoristas estão ficando apavorados, imagine a população. Então, o requerimento... E também das multas. Se essas falhas que as empresas têm cometido, se a Prefeitura tem cobrado multa. A resposta foi muito evasiva.
não diz nem que sim, nem que não, e nem mandou as cópias dos documentos que comprovam que eles pagaram a multa. Normalmente, o que eles fazem? Eles cometem esse monte de irregularidade, fica mais barato para as empresas não cumprirem e ficarem fazendo recurso eternamente, e eu acho que isso precisaria dar um basta, e eu espero que o Ministério Público acolha essa denúncia que a gente fez, para que a gente possa apurar a retirada dos cobradores, que o Ministério Público já manifestou sobre isso no inquérito próprio. E agora eles têm que continuar, né? Na verdade, conseguiu. Foi uma vitória, né, vereador? Com certeza. Eu penso que eles precisam resolver essa situação de ter um segundo agente dentro do transporte, porque depois da retirada dos cobradores, você pode ver pelos meios de comunicação, aumentou o número de acidentes, de atropelamento, porque dobrou praticamente a qualidade de trabalho dos motoristas. Então, isso é inconcebível. Nós precisamos fazer com que esse inquérito bote no lugar essas empresas de transporte que estão abusando do poder público, no nosso ponto de vista. E a população está podendo pagar com dinheiro, vereador? Isso aí também foi... Olha, ainda elas estão pagando. Tem motoristas que aceitam, tem motoristas que criam problema. Não há uma regra definida, porque não há uma fiscalização que consiga ver tudo. Mas o problema do pagamento é o motorista que recebe. E está aí o problema, muitas vezes, do atraso, porque o motorista tem que ficar fazendo troco. Nem sempre ele tem troco na catraca. E agora, para agravar, as empresas estão de forma irregular abastecendo o transporte, o motorista tendo que parar, é xingado muitas vezes pelos usuários, com muita razão, né? Estressa, aí é um perigo para a sociedade, um motorista estressado e cansado, né? Eu acho que nós precisamos dar um basta urgente nas empresas de transporte, antes que eles, né, o ano que vem já temos uma nova renovação na concessão, e eu acho que essa concessão ela tem que ser mais rígida, de forma que o poder público não perca o controle de fiscalização sobre o sistema de transporte em Campinas, que é um dos transportes mais caros do Brasil e com uma qualidade muito inferior a qualquer outra cidade aqui do estado de São Paulo. Então tem um investimento por parte da prefeitura, mas a população não vê na prática, né, esse investimento. Exatamente, a prefeitura está gastando, além da passagem ser cara, o poder público ainda repassa um montante, só esse segundo semestre foram mais de 25 milhões repassado de subsídio para as empresas de transporte, de forma inclusive antecipada. E nós queremos apurar da onde saiu esse recurso, na medida em que no Diário Oficial saiu publicado que saiu de um pouquinho de cada secretaria. E isso também nós entendemos ser uma medida irregular, porque no contrato de concessão não conta essa possibilidade. Então, esse também foi terceiro motivo que nos motivou a fazer essa representação no Ministério Público contra a Prefeitura, para que ela possa prestar conta dos pagamentos e, ao mesmo tempo, que sejam investigadas as empresas de transporte no que diz respeito à qualidade do transporte na cidade de Campinas. E está dentro do prazo ainda também? Esse está dentro do prazo, nós protocolamos aí há menos de 15 dias. Né? Com certeza está sendo apurado pela Procuradoria, pelo Ministério Público, e nós esperamos que, ao findar do ano, no início do ano mais tardar, possa haver um espaço que a gente possa sentar as três partes e poder, de forma rígida, fiscalizar e cobrar os responsáveis. Uhum. E, vereador, o senhor apresentou também um questionamento a respeito da falta de posse de abastecimento dos cartões de bilhete único, né? Exatamente. Infelizmente, Pamela, esse pedido, esse projeto, ele foi considerado irregular aqui pela Câmara, inconstitucional. No nosso ponto de vista, nós fizemos uma emenda ao projeto original, mas a Câmara Municipal, a maioria da Câmara, entendeu que esse projeto tinha uma atribuição do Poder Executivo. Então, nós encaminhamos uma indicação para que o prefeito também exija que as empresas vendam o vale de transporte em todos os terminais, porque não é possível
o trabalhador chegar de manhã, não ter aonde comprar seu passe, se ele não vai até o terminal central, que se ele desce no meio do caminho, ele muitas vezes fica sem poder carregar, porque os comércios que fazem a comercialização do bilhete único, na sua maioria tem um horário comercial, e o trabalhador normalmente chega no terminal 4h30, 5 horas, às vezes volta às 7 horas da noite e esses postos estão fechados. Daí a importância da gente utilizar os terminais, obrigar que os terminais tenham venda do bilhete único na cidade de Campinas. Agora vamos falar de uma vitória de todo o estado de São Paulo, que é o fato do recuo do governador Geraldo Alckmin em relação à reorganização das escolas estaduais, né, vereador? O senhor sempre apoiou as ocupações dos estudantes e sempre foi contra, claro, essa reorganização, né? Com certeza. Eu acho que a reorganização da escola era um mecanismo e uma forma de entregar a educação, o que resta da educação no estado de São Paulo para o setor privado, e acho que a juventude deu uma resposta de cidadania extremamente importante para o estado de São Paulo. Porque não foi só contra a reorganização que eles foram para a rua, mas também por uma melhor qualidade de ensino. Então, acho que a metodologia que o governo utilizou de fazer essa mudança sem consultar os alunos, seus pais, os professores, fez com que os alunos, essa grande, maravilhosa mobilização, pudesse fazer com que o governo recuasse e começasse a rever essa reorganização das escolas estaduais. Então, foi uma vitória estrondosa. Eu acho que foi um troco dos alunos em solidariedade aos 90 dias que os professores ficaram parados e o governador não atendeu. Então, essa grande mobilização ela foi vitoriosa porque houve unidade, houve um entendimento, as famílias começaram a entender a importância de ter uma reorganização que passe por mudanças de qualidade do ensino. Então, foi simplesmente maravilhosa essa luta, né, que está terminando agora nesse momento. Eles estão desocupando a escola depois das vitórias, mas deram um exemplo para a sociedade de que é importante lutar por um ensino de melhor qualidade aqui em Campinas. E o senhor vai continuar acompanhando? Com certeza, nós queremos agora já iniciar o próximo período, fazendo com que a gente consiga fazer um balanço com os alunos, para que eles dêem continuidade na sua organização. Nós precisamos incentivar os jovens a reconstruir os grêmios estudantis, para que eles possam acompanhar todo o processo de escolaridade, de educação, que é isso que eu acho que vai ajudar a mudar a educação no estado de São Paulo. E nós vamos contribuir, com certeza, muito com a organização desses alunos que estiveram lutando e daqueles que precisam ainda entrar na luta. E por enquanto o governador suspendeu. O senhor acredita que ele vai manter assim? Na verdade é só para acalmar os ânimos? O que o senhor acha? Olha, eu acredito que se o governador tiver responsabilidade, ele reabre um debate no estado, com os alunos, com os professores, porque se ele tentar dar o golpe, não tenho dúvida de que os alunos vão se manter mobilizados. Então, eu creio que, porque não é a primeira vez, eles já tentaram essa reorganização ainda no governo Covas. Houve uma reação importante também naquela época, das frentes de Grêmio, que era muito forte aqui na cidade de Campinas, em particularmente, e agora eu creio que os alunos tomaram ciência de que vão ficar vigilantes. Eu tenho certeza de que se ele retomar sem discutir com a classe, não tenho dúvida que novas manifestações vão acontecer. Claro, com certeza. Vamos aguardar então, né? E torcer para a melhor estrutura para as escolas e não o fechamento delas, claro. Exato. É isso que a gente espera. Não pode fechar a escola. Temos que abrir escolas para que não tenhamos que no futuro estar abrindo cadeias para a nossa juventude. Bom, vamos falar agora de coisa boa, um pouco mais leve, né, vereador? Que o senhor promoveu na cidade inteira uma homenagem à história dos negros aqui na cidade e, sendo assim, denominou várias ruas aqui na cidade. Como que, a partir de um projeto, como que foi essa... Olha, é extremamente importante. A história de Ruas Negras, ela partiu de um debate com o Fórum Municipal de negros e negras que discutem as etnias, que discutem a questão da educação em Campinas, e que era necessário que nós pudéssemos ajudar a contribuir com a construção de uma nova consciência, num momento difícil que a sociedade está passando,
quantidade de crimes, de preconceitos, de intolerâncias e de preconceitos raciais, fez com que nós pudéssemos também dar visibilidade para os heróis negros e negras aqui da cidade de Campinas, em particular os campineiros. Eu acho que foi muito importante. Eu até há pouco, passando na Glicério, eu vi a placa pela primeira vez, Francisco Glicério, quem ele é, a sua foto negra. Então é muito importante do ponto de vista da autoestima da criança negra, porque ele não conheceu os seus heróis. A história hoje ela é contada só a partir do navio negreiro. E nós precisávamos, através da história de Ruas Negras, mostrar um pouco da contribuição do povo africano aqui no Brasil. Então, o senhor está homenageando todas, né? As figuras aqui do Brasil. Todas as figuras que nós já identificamos. Luiz Gama, que foi um advogado brilhante, até recentemente recebeu a homenagem da OAB, agora que ele recebeu o reconhecimento do curso que ele fez na USP. Grande Otelo, que foi uma figura extremamente importante para a cultura brasileira e que foi um campineiro nato, que nós também prestamos uma homenagem e instalamos a placa. E estamos agora com um próximo passo, apresentar para a história de Campinas, que nós temos a rua Papa João 23, na região do Padre Anchieta, que foi um dos 3 papas negros que a história... E ninguém conhece essa história. Não conhece porque ela foi sempre colocada em segundo plano. Não se conta a história dos heróis negros e negras, né? Como Chica da Silva, como o escravo que recentemente foi dado nome em uma praça no Lago Santa Cruz, que para nós, negros e negras, é extremamente importante que essa história seja contada. E nossa contribuição foi criar esse projeto História de Ruas Negras, para que apresentasse para a cidade de Campinas os heróis da abolição verdadeiros, aqueles que contribuíram com a construção da cidade, do Estado e do país, como essas figuras que eu citei no momento. Sim, e além da rua Grande Otelo, que já tem uma placa lá, outros 14 locais também já estão com a sua placa, que é a Capela Nossa Senhora do Fundão, que é a Rua da Abolição, aqui pertinho, na frente de um empreendimento novo, né, que foi reformada, ali está identificada, né, vereador? Perfeito, e ali na Abolição, naquela igreja, nós temos um escravo desconhecido que está enterrado ali, tem um túmulo, né, porque chama do Fundão, porque terminava a cidade basicamente aqui próximo ao cemitério. Então, reconstruir essa história é contar de verdade quem foram os verdadeiros heróis da abolição, que não foi Princesa Isabel, que nós não comemoramos 13 de maio, nós queremos sempre celebrar o 20 de novembro, porque essas pessoas ajudaram a construir. Mas são, na cidade toda, 42 placas que nós já identificamos. Né? Tem Chica da Silva na região do Oliveira, Dona Laudelina na região do Campo Grande, Laudelina Campos Melo. No Parque Itajaí, né? No Parque Itajaí, extremamente uma lutadora, foi a que criou o Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos e doou a sua casa ainda em vida para que fosse sede do sindicato, que temos até hoje. Então, essa história... Uma honraria que na Câmara Municipal leva o nome da Laudelina. Né? Exatamente. E isso, Pamela, a importância disso para nós é que isso vá para dentro das escolas. Então, nós temos procurado e fazer palestras, debate nas escolas, na prática contribuindo com a aplicação da Lei 10.639, que é contar a história do negro e do índio aqui no Brasil. Você apresentou um requerimento cobrando da Prefeitura também, né, vereador, a aplicação dessa lei. E qual foi a resposta da Prefeitura? Cobramos. Há um esforço, eu tenho que reconhecer isso, um esforço muito grande por parte da Secretaria de Educação em tentar fazer a implementação dessa lei. O problema é que nós estamos encontrando, que nós não estamos vendo chegar lá na ponta. Então, não chega dentro das escolas aquilo que a Prefeitura tem feito de programas, de projeto. Com isso, nós também apresentamos aqui para a mesa diretora da Câmara um convênio com a Unicamp para que nós possamos conversar diretamente com os professores através de uma pesquisa
para a gente poder perceber que tipo de política precisa ser aplicada na cidade para que essa lei seja cumprida, que ela seja aplicada nas escolas. Então, no retorno aí do próximo ano, em 2016, vamos estar realizando essa pesquisa, com isso tendo os elementos suficientes para que a gente possa propor iniciativa aqui no Legislativo, com o objetivo de fazer com que essas políticas produzidas possam chegar lá nos pais, nos alunos, particularmente nos professores, para que essa história seja contada de forma adequada. Tá certo. Bom, vereador, infelizmente nosso tempo está acabando, mas o senhor fica à vontade para fazer uma análise do seu mandato esse ano aqui na Câmara Municipal. Olha, a gente está terminando um ano bastante preocupante com a crise econômica no país, mas eu penso que o nosso mandato tem cumprido com aquilo que lhe que é de sua obrigação, que é de fiscalizar, de legislar e poder ajudar a contribuir com a luta do povo de Campinas. Nós queríamos fazer muito mais, mas o legislativo no Brasil, enquanto não tivermos uma reforma política, o jogo da política ainda é maioria contra a minoria. Então, muitas iniciativas que nós gostaríamos de ver aprovado aqui na Câmara, ainda vai depender de muita luta, de muita mobilização, mas eu penso que foi um ano que a gente pôde cumprir o nosso papel e esperamos que em 2016 a gente possa cumprir ainda mais, que é um ano que nós vamos ser avaliados pela população, do nosso trabalho, da nossa prestação de serviço, e é isso que a gente quer apresentar agora, um balanço nesse final de ano, para que a população possa, em 2016, avaliar se a gente merece ou não ser reconduzido a um novo cargo. Tá certo, vereador. Muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço. Estamos sempre à disposição aqui da TV Câmara. Muito obrigada. Bom, e você pode acompanhar as ações do vereador Carlão do PT também nas redes sociais, que ele tem uma página no Facebook, tem a página da TV Câmara também que a gente destaca todo o trabalho dos vereadores aqui do Legislativo Campineiro e, claro, acompanhar a programação da TV Câmara Campinas. Nós agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.